A graça e a paz, boa noite a todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma maneira muito especial. Eu estou gravando esse vídeo aqui para que todos possam assistir no tempo oportuno, no momento em que puderem, mas é um tempo da gente estar junto também, tá trazendo a nossa igreja para um domínio de intimidade, que é esse momento, e eu louvo a Deus por poder estar usando esse recurso aqui para poder falar com você. Eu estou com muita saudade de toda a minha igreja, de todo o corpo de Cristo onde o Senhor me colocou para pastorear, aonde eu divido as minhas alegrias, as minhas emoções, o meu pastoreio com vocês. Vocês são muito importantes na minha vida, cada um de vocês. Eu louvo a Deus por poder ser pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo hoje. Irmãos, eu quero nesse momento orar, pedir a Deus para estar abençoando a nossa vida. Eu quero colocar cada irmão da nossa igreja, cada membro da nossa igreja, cada família da nossa igreja diante do Senhor agora, principalmente aqueles que estão enfermos, principalmente aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, de enfermidade. E o desejo do meu coração é que a gente possa estar trabalhando isso de uma maneira bastante coerente no nosso coração, entendendo que Deus está no controle em primeiro lugar, entendendo que Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, de todos. E como diz Colossenses 1, tudo Ele sustenta. Aquele que criou é aquele que sustenta também toda a criação. Então, meus irmãos, eu quero orar como pastor dessa igreja, orando por cada um de vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Imagino que não só os membros da Igreja Central, outras pessoas podem estar assistindo esse vídeo também agora. Eu quero orar por você que me assiste agora nesse momento, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito especial. Então, me permita orar pela sua vida. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por estar mais uma vez aqui na presença dos meus irmãos, na presença da igreja, Senhor, através desse recurso virtual. Mas, ó Deus, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu Espírito nos une inseparavelmente como um só corpo. Ó Deus, eu quero orar por aqueles que estão passando por angústias, por tribulações, ó Deus, sejam de raiz econômica, de raiz social, ó Deus, de raiz emocional, ó Deus, e principalmente daqueles que estão tendo algum tipo de problema com a sua fé. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pela minha igreja, eu oro por aqueles que me assistem agora. Eu peço, Deus, que o Senhor traga paz ao nosso coração, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa grande dificuldade. Nós te louvamos, Pai. Intercedo, ó Deus, de uma maneira muito especial, ó Deus, pela família, ó Deus, do Valdir Flor, que nos deixou nessa semana. Ó Deus, oro pela família que está enlutada, a igreja enlutada. Oro por aqueles que lutam por sua saúde. Ó Deus, pela recuperação do reverendo Simval, do meu irmão Enoque, da minha irmã, ó Deus, Vasti, e todos os que se encontram enfermos hoje, Senhor. Eu oro para cada um deles. Aqueles, ó Deus, que passam por problema com o seu emprego, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, mas nos faça saber que o Senhor está no controle da nossa vida. É a minha oração, Pai, pela minha igreja, pela minha cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegando a Páscoa, nós temos aí um desafio de celebrar a ressurreição do nosso Senhor sem podermos estar juntos. Eu acredito, talvez os mais idosos possam me ajudar a pensar isso aí, que nos 122 anos da Igreja Presbiteriana Central, nunca passamos por uma situação como essa. Nunca não celebramos um culto de Páscoa, um culto de Natal, e esse coronavírus veio para mudar a nossa rotina, veio para mudar a nossa dinâmica, e eu tenho plena convicção de que se você deixar o teu coração sintonizado na palavra de Deus, se você for um adorador que adora o Senhor em espírito e verdade, essa pandemia, essa crise pública que nós estamos vivendo, não vai roubar esse momento tão especial da sua vida. Então, queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico. Eu quero convidar você para um estudo bem sério aqui, fazer uma análise bíblica aqui em um texto que pode ser pertinente, que pode ser bastante útil para o momento que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Então, abre a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 8, nós vamos fazer uma leitura
nesse capítulo, vamos fazer uma análise sociocultural nesse texto hoje. Eu espero que a palavra de Deus nos ajude aqui a pensar coisas importantes para hoje, talvez sobre ontem e certamente para amanhã. Eu creio que a palavra de Deus vai nos conduzir nesse momento aqui e que nós vamos ter um tempo de crescimento espiritual. Eu estava com saudade de fazer aqueles estudos de quinta-feira lá na Igreja Presbiteriana Central, quando nós não fazemos uma pregação, nós batemos um papo, conversamos, nos aprofundamos em textos bíblicos, temos uma direção lógica, evidentemente, os meus estudos são todos expositivos, mas nós temos a oportunidade de falar, de conversar, de trocar impressões, e embora talvez hoje não seja assim, eu quero compartilhar com vocês esse momento aqui. Me perdoem se eu optei por não fazer uma live. Eu acho que a live é muito boa porque a gente pode interagir com algumas coisas, mas ela também perde um pouquinho o fio da meada aqui, e com essa internet que não tem ajudado muito, acaba não ficando tão bom assim, fica com muitos vazios. Então eu optei por fazer uma coisa mais objetiva para abençoar a sua vida, para você poder pegar e assistir a hora que você quiser também, e para você poder compartilhar com uma pessoa que talvez possa ser muito beneficiado por essa palavra. Então, dá um joinha aí nesse vídeo aí, curte esse vídeo porque é importante, e compartilha esse vídeo com todas as pessoas com quem você deseja compartilhar a sua bênção. Não apenas o vídeo, mas a bênção que certamente vem aqui. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui. Então eu peço para que você me acompanhe. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois sua filha, sua única filha, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu orar para que essa palavra chegue ao nosso coração com graça e eficácia através da ação do Espírito Santo de Deus. Deus, fala ao nosso coração através dessa palavra. Usa o teu servo. Meu Deus, amplia a minha capacidade, amplia, Senhor, a minha expectativa de quem vai ouvir essa mensagem, para que muitos possam ouvir e ser abençoados, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Em Cristo Jesus, o meu Senhor, o Senhor da minha igreja, o Senhor da minha vida e o Senhor desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Como eu disse para você, eu queria pensar de uma maneira sociocultural esse texto, evidentemente trazendo uma aplicação
espiritual para a nossa vida a partir desse texto. Antes de eu começar a fazer a exposição desse texto, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Nós temos duas figuras aqui centrais nesse texto, que é a figura de Jairo, o chefe da sinagoga, e também temos a mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue, cujo o seu nome é omitido, e isso me dá uma esperança muito grande, porque os anônimos da Bíblia são uma metáfora muito mais evidente de mim mesmo e de você também. Então, essas duas pessoas vivem crises. Antes de entrar na crise dessas duas pessoas, eu gostaria de falar sobre crise. Eu posso olhar para a Bíblia e pensar pelo menos 3 tipos de crises, né, com genitivos diferentes, ou seja, com naturezas diferentes. Quando nós vivemos crises na nossa vida, nós podemos olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia fala pelo menos desses 3 tipos de crise. Talvez se você desdobrar o meu pensamento, pegar outro viés, você pode achar outros tipos de crise também. Aí um bom exercício para você. Então, existe a crise que é fruto das nossas escolhas erradas. As crises que nós vivemos na nossa vida por conta dos nossos equívocos, por conta das nossas más escolhas, por conta da nossa desobediência, ou seja, por conta da nossa comissão, algo que nós fizemos de errado. Por exemplo, Davi, quando vai fazer o censo de Israel e ele pede para que se levante quantos homens poderiam pegar em armas e lutar. Ele queria fazer uma logística de guerra, o que logicamente não há problema nenhum, mas Deus se aborrece profundamente. Natan diz que aquilo era uma coisa fora do comum. Por quê? Porque nunca foi Davi, nem o exército de Davi que ganhou uma guerra, mas era o Senhor. Não era quantos homens ele tinha para lutar, mas quem ia na frente dele. E aquilo incorreu em uma grande tragédia para Israel. Como castigo, Deus trouxe peste, trouxe doenças, e o povo padeceu por conta do erro de Davi. Muitas vezes na nossa vida nós escolhemos coisas erradas. A Bíblia fala em Deuteronômio que eis que está a vida e a morte diante de nós. Escolhe, pois, a vida, ou seja, escolhe a obediência para viver, porque aquele que desobedece, padece. Quem desobedece, padece. Então, essa é uma crise que Davi vai viver por sua comissão, por uma questão comissiva, ou seja, uma decisão dele, uma escolha que ele fez na vida dele. Em segundo lugar, nós podemos pensar um outro tipo de crise, uma crise que talvez tenha a ver com um problema público, como nós vemos aí na época de Jeremias, como nós vemos na época de Isaías, na época de Abacuque, quando ele está orando ao Senhor, no capítulo 1 do seu livro, e meio que relatando para Deus, esse povo caldeu marcha sobre a gente. E na oração, ainda que ela não esteja explícita, essa fala, Abacuque coloca isso diante do Senhor, dizendo: Deus, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai cuidar da gente. E Deus surpreende o coração de Abacuque, dizendo: não, sou eu que estou mandando os caldeus para marchar por cima de vocês, porque vocês são um povo de cerviz dura, um povo idólatra, um povo que me esqueceu. No tempo de Isaías, Deus vem trazer repreensão para o povo. Ele diz através do profeta Isaías: a boca de vocês me louvam, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então é um outro tipo, é um castigo punitivo, é um castigo talvez pedagógico, podemos dizer assim, mas é um castigo que vem para todo o povo por causa do pecado do povo. Não é mais de um domínio pessoal, mas um domínio público, e esse tipo de ação, esse tipo de crise vem sobre o povo de Deus, E junto a isso nós podemos ver um outro tipo de crise, que é como a crise da perseguição no primeiro século, como Paulo perseguindo a igreja, na verdade Saulo ainda perseguindo a igreja, os imperadores romanos perseguindo a igreja, o povo, quando você vive o evangelho de verdade, quando você resolve experimentar e pagar o preço na sua vida por viver o evangelho, meu irmão, vem perseguição, e com a perseguição vem as crises. Talvez não tenha sido comissivo isso, mas existe certamente aqui um sofrimento, existe um propósito de Deus,
Deus tem os planos dele, Deus tem os propósitos dele, certamente, né? Mas nós vamos perceber que, a despeito do povo não ter uma culpa explícita, no caso lá de Atos dos Apóstolos, na perseguição, né? No caso do povo judeu, né? Quando fica preso no Egito, você vai ver que esse povo está em crise também. Mas existe uma outra crise que talvez não tenha a ver com nada disso. Existe uma crise que não foi gerada por uma atitude comissiva ou até mesmo omissiva sua, mas é uma crise que tem a ver com os propósitos do Senhor. Atos 8, eu posso citar mais uma vez a perseguição dos cristãos, né? E por que não pensar a história de Jó? O que Jó fez para ter que passar por tudo aquilo que ele tinha vivido? Talvez nós pudéssemos até conversar sobre Jó nessa série Encontrando ao Senhor no meio da crise, né? Mas e José do Egito? Saiu de casa num dia para cumprir uma ordem dos seus irmãos e nunca mais voltou para casa. O que José fez de errado ali? Nada, ele estava vivendo os planos de Deus. E muitas vezes o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, consiste em se passar por crise. O que Jesus fez para ir para o Getsemane e ser preso, traído, julgado injustamente, preso, açoitado, envergonhado, levado até uma cruz e crucificado como um maldito. O que ele fez? Nada. Mas ele estava ali nos ensinando que cumprir a vontade de Deus não consiste em não passar por crises. Nós vamos passar por crises. O que nós fizemos para passar pelo coronavírus? Talvez nós possamos nos encaixar um pouquinho em cada uma das três naturezas de crise que eu falei. Talvez nós estejamos, talvez não diretamente, mas indiretamente, o ser humano, ele está com o seu pecado gerando essas crises. Será que esse vírus ele é uma arma química? Será que ele é uma estratégia sociopolítica ou econômica? Não sei, mas eu sei que isso vem da gente. Será que o que está acontecendo na nossa nação? Será que o fato desse vírus sair da China e chegar no Brasil, em Nova Friburgo, será que isso é por conta da nossa impiedade, da nossa negligência como servos de Deus ou como seres humanos? Será que isso é uma retaliação da nossa flagrante falta de responsabilidade com o nosso Deus? Ou será que Deus tem um propósito para a gente? Sabe, eu não sei te responder isso e também não me faz sentido. A única coisa que eu sei é que todas essas situações que eu citei, Deus está absolutamente no controle. E o desejo do meu coração é que nós possamos encontrar com Cristo no meio da crise. Então, olhando para esse texto agora, eu quero fazer algumas colocações. Ao regressar, Jesus da multidão, Lucas 8, verso 40, recebeu com alegria o povo, porque todos estavam esperando. Há uma expectativa do povo. Eu não tenho dúvidas de que nem os crentes e os não crentes têm uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Perceba que há uma expectativa social no povo. Hoje, com o coronavírus, você vai ver muita gente ficando sensível à palavra de Deus, muita gente, querendo se aproximar talvez um pouco do Senhor. E isso é bom, pode ser ruim também, ou pode ser indiferente, mas eu penso que todo mundo espera alguma coisa. Então, a multidão que o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando, essa espera ainda é presente na vida da igreja, ainda é presente na vida da sociedade, seja ela cristã ou não. Há um senso de expectativa no coração de todas as pessoas. Todo mundo espera alguma coisa, todo mundo deseja alguma coisa. Jesus, ele, numa visão primária, numa visão talvez de longe, ele pode ser aguardado como alguém que pode resolver problemas. Ele pode resolver problemas, mas nem sempre ele vai resolver todos os problemas ou os problemas que você quer que sejam resolvidos. Não é bem assim que as coisas acontecem. Muito bem, então ele regressa. Mas no meio desse povo que o esperava, havia um homem, havia uma pessoa especial, o nome dele era Jairo. Ele era principal da sinagoga, né? Ou seja, ele era uma pessoa importante. Nesse momento aqui, Jesus já era alguém que tinha notoriedade, e para aquela comunidade religiosa de Israel, estar perto de Jesus não era algo bem visto.
E aquele homem então está certamente quebrando protocolos para encontrar Jesus. Por quê? Porque ele vive a pior crise da sua vida. Ele vive talvez a crise mais dolorosa da sua vida. A sua filha estava terrivelmente doente. Estava à morte, como diz o verso 42. E aquele homem quebra protocolos para chegar perto de Jesus. As crises trazem consigo o desespero, a dor, a falta de esperança. E nesse momento de crise, é o momento em que nós estamos mais dispostos, mais oportunos para quebrar os nossos protocolos. Em primeiro lugar, querido, quem sabe essa crise que nós estamos vivendo não seja uma crise para que você quebre os seus protocolos e vá ao encontro de Jesus. Hein? Pensa nisso. Quantos protocolos hoje, sejam eles sociais, econômicos, culturais, quem sabe até religiosos, quantos protocolos não te afastam de Deus, não te afastam de Cristo? Talvez você seja membro da igreja, mas existem algumas coisas na lei, na palavra de Deus, na graça de Jesus, que se transformam em um empecilho. Talvez existam alguns protocolos, talvez existam algumas barreiras que te impeçam de chegar ao Senhor. Eu quero te dizer que essa crise é uma oportunidade de você deixar de lado os seus protocolos e se achegar integralmente e inteiramente ao Senhor. Pense isso. Bom, e ele pede Jesus para ir até a sua casa. Jesus então se dirige até a sua casa. Jesus vai andando com Jairo até a sua casa. Mas enquanto ele ia, verso 42 ainda, enquanto ele ia, a multidão o apertava. Lembre-se, todos querem Jesus de alguma maneira. Todos querem o Jesus genérico. Todos querem o Jesus que está passando, mas ninguém quer andar com ele. Não são muitos que querem andar com ele. Todos querem o seu benefício, todos querem os seus dons, todos querem o seu poder, mas muitos lhe negam a companhia em todo o tempo de sua vida. Ele estava passando, era uma oportunidade de ser curado, de receber uma bênção, ou quem sabe de ver um milagre, mas era um tempo onde ele se dirigia. E no meio do caminho, surge uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu quero que você perceba um paralelo que existe nesse texto. Essa menina, filha de Jairo, ela tinha 12 anos e estava para morrer. E a crise dela, a crise do pai dela, é porque sua filha de 12 anos estava para morrer. Essa mulher que toca nas orlas das vestes de Cristo, ela estava doente, com fluxo de sangue, com uma hemorragia, há mais de 12 anos. E ela tinha perdido tudo. Em 12 anos ela perdeu tudo. Quero trazer para você que o número 12 é um número de simbolismo na Bíblia. É um número de completude. A ideia de completude é a ideia de controle. É a ideia de controle. Jesus chamou 12 apóstolos para representarem todo o colegiado apostólico, para representar a igreja dele. Deus havia separado Israel em 12 tribos. A árvore da vida tem 12 cefiras. Nós podemos ver que o número dos chamados do Senhor são 12 mil de cada tribo. 12 vezes 12, 144 mil. Não são 144 mil pessoas que vão para o céu. Esse número 144 mil, ele representa todos os eleitos de cada 12 tribos. 12 mil de cada tribo, ou seja, 12 o número eleito, perfeito, completo de cada tribo. 12 mil vezes 12, 144. 144 mil é esse número daqueles que vão estar no céu. Ou seja, todos, completude. A ideia é de totalidade. E o que eu aprendo com isso? Que tanto a crise da menina de 12 anos a morrer, quanto a crise de uma mulher madura que há 12 anos sofre, está completamente nas mãos do Senhor. Eu quero te dizer nessa hora que a respeito daquilo que nós formos viver nessa crise, nessa pandemia, esse é um período que está totalmente nas mãos do Senhor. Então ela entra no meio daquela multidão, toca em Jesus e Jesus para a sua caminhada. Jesus para a sua caminhada até a casa
de Jairo para cuidar daquela mulher. E ele me ensina uma coisa muito importante aqui. Você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que está aqui passando por crise. Talvez existam pessoas que passam crises maiores do que você, outras menores do que você. Eu quero que você saiba que o Senhor tem tempo para todos. O Senhor nunca está ocupado demais para cuidar de você. O Senhor nunca está longe de você. Só que aqui, Jairo me ensina uma lição. Nem tudo é no meu tempo. Eu fico imaginando a ansiedade legítima de Jairo, tendo que parar para ver Jesus conversar com aquela mulher, falar com aquela mulher. E enquanto a sua filha está doente, ele podia dizer: vamos, Jesus, acelera aí, porque minha filha está a morrer. Mas não, está em silêncio. Ele me ensina que às vezes eu preciso aprender a esperar. Talvez esse isolamento seja uma aula magna sobre como esperar no Senhor. Não é o que eu possa fazer. Eu preciso aprender a esperar no Senhor. Né? E então, quando Jesus termina com aquela mulher, eu quero que você perceba aqui que há uma animosidade por parte dos discípulos, por parte da própria igreja, que anda com Jesus, que segue com Jesus. Não, Jesus, deixa essa mulher para lá. Jesus, ele olha para você. A despeito dos erros que a igreja possa cometer com você, a despeito das falhas que a igreja possa ter com você, Jesus nunca falha com você. A despeito da igreja, muitas vezes, na minha pessoa, na pessoa do meu conselho, na pessoa de todos os membros da igreja, não ter olhos para te ver, Jesus sempre vai ter olhos para te ver, porque eu sou humano, porque eu sou mortal, porque eu sou pecador, mas aquele que olha com os olhos de perfeição nunca vai deixar de te ver, nunca vai deixar de te olhar. Bom, então, quando ele estava saindo, verso 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. A crise daquele homem, ela encontra o seu auge. Agora, a dor da expectativa se consuma na dor do fato. A dor do que poderia ser terrível se transforma numa realidade na vida de Jairo. E aquele homem sofre profundamente. Mas é interessante que ele me ensina outra coisa aqui. Ele não tenta culpar ninguém, sabe? Na hora das nossas dores, na hora das nossas crises, nós sempre queremos encontrar um culpado. É natural do homem eu querer encontrar um culpado para colocar sobre ele a minha crise, a minha dor, a minha perda, o meu sofrimento. Aquele homem seria, assim, sabe, não certo, mas seria compreensível que aquele homem se irasse, chorasse, gritasse, dissesse: ah, Senhor, por que o Senhor não adiantou o seu espaço? Por que o Senhor teve que perder tempo com essa mulher? Por que o Senhor teve que passar pelo meio da multidão? Por que, Senhor? Mas ele não faz nada. A exemplo de Jó, ele não maldiz o seu Senhor, embora Jesus não fosse o Senhor da vida dele. Eu fico imaginando a resiliência de Jairo, a capacidade, a paciência, a longanimidade desse homem no meio da crise profunda da tua vida. Talvez ele tenha dito: pode deixar, mestre. Mas quando Jesus ouviu isso, ele disse: não temas, crê somente e ela será salva. Talvez eu pudesse dizer isso para você que está no meio da tua crise hoje. Não temas, crê somente. Essa palavra é poderosa, essa palavra Jesus disse para Marta e Maria diante do túmulo de Lázaro: aquele que crê verá a glória de Deus. E então, aquela mulher, aquele homem no meio da sua crise, recebe no seu coração, sabe? Antes de Jesus resolver o problema externo da tua vida, ele precisa resolver o problema interno. Eu tenho falado muito isso na igreja. Antes do Senhor cuidar do problema que está fora, ele precisa cuidar do problema que está dentro. Havia uma crise sim instalada do lado de fora da vida de Jairo, mas havia uma crise tremenda, sem precedentes. Havia uma tempestade dentro do coração de Jairo. E Jesus, antes de tratar a tempestade externa, ele trata a tempestade interna. Cuida do coração de Jairo. Querido, eu quero orar hoje para que, embora exista uma tempestade externa na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, eu peço para que o Senhor Jesus Cristo trate, cuide dessa tempestade
interna dentro de você. E eles vão para casa de Jairo. Tendo chegado a casa, verso 51, ninguém permitiu que entrassem com eles, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Tem momentos na nossa vida que nós temos que estar sozinhos, ou com aquelas pessoas de maior confiança da nossa vida. Precisamos estabelecer com quem vamos andar e em quem vamos confiar. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela está morta. Ela não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Eu quero trazer aqui para você um contraste de uma mudança de personalidade ou de reação. Perceba como Jesus chega naquela casa, está todo mundo chorando. Mas todo mundo consegue parar de chorar para rir dele. Quando ele diz, ela não está dormindo, ela não está morta, ela está tão somente dormindo. Aqueles que choravam, pararam de chorar para rir dele, ou debochar dele, ou descrer dele. Eu quero que você aprenda uma coisa. O que o mundo vê não é o que Jesus vê. Jesus está no outro paralelo, querido. Você vive numa linha. Jesus segue numa linha paralela à sua, mas é outra linha. Ele está num outro tempo. Ele está numa outra dimensão. Ele está numa outra realidade. Jesus não está vulnerável e nem sujeito às lógicas, às verdades, às condições desse mundo. Na verdade, todas as lógicas, todas as condições, todas as circunstâncias estão exatamente debaixo dos pés dele. Ele é Senhor, Kyrios, meu Senhor, Senhor da minha vida. Ele é todo poderoso, El Shaddai. Ele tem controle sobre todas as coisas e sobre todos. E ele não está preocupado com o que o povo fala. Ele não está preocupado com o Ibope, ele não está preocupado com o que a Globo diz, ele não está preocupado com o que a mídia diz, ele não está preocupado porque a história não está na mão da Globo, a história não está na mão da mídia, a história não está na mão do Ibope, nenhuma empresa de pesquisa, a história está rigorosamente nas mãos do Senhor. É Ele que tem a história nas mãos dele. Creia nisso. Então ele entra no quarto. E ele dá uma ordem para a menina. E ele diz à menina: levanta-te. Em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito imediatamente. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus dá uma ordem, todos têm que obedecer. Quando Jesus dá uma ordem, todos precisam obedecer. E é bom que você esteja do lado de Jesus. É bom que você ande com Jesus. É bom que você esteja com Ele, para que as ordens dele sempre sejam favoráveis a você. Voltou-lhe o espírito imediatamente. Ela se levantou. Ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Uma das partes que eu gosto mais nesse texto. Havia um velório, havia uma informação, um fato: a menina estava morta. Quando ele disse que não, motivo de deboche, todos duvidaram, mas ela estava viva. E quando aquela menina saiu do quarto, sentou e comeu na sua sala, não precisava falar para ninguém. O que Jesus faz, querido, na sua vida de verdade, todos vão ver. As mudanças que ele faz, todos vão ver. Então, eu quero te dizer o seguinte: se você está vivendo esse momento na sua vida, de dor, de dificuldade, seja um momento esse de se encontrar com Jesus. Tenha um encontro com Jesus na crise da sua vida. Procure por Ele. Vá atrás dEle. O seu problema está completamente nas mãos dEle. Entre no meio da multidão. Não dê ouvido ao que digo. Não se decepcione. Aprenda a esperar o tempo de Deus. E quando tudo parecer perdido, não desanime. Ele está no controle. Creia somente. E a tua vida, a tua casa, os teus negócios estarão diante do Senhor.
Mesmo que você perca tudo, se você não perder o Senhor, você terá tudo ainda. Tudo, absolutamente tudo. Então, querido, eu quero orar nesse momento para que Deus abençoe a sua vida, te fazendo entender isso. Que nas crises da nossa vida, nós podemos encontrar o Senhor e sermos abençoados por Ele. Querida igreja, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor esteja com vocês, hoje e para todo sempre. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha igreja, abençoa, ó Deus, cada família, cada membro, abençoa aqueles que me assistem agora, Senhor, que essa mensagem de hoje traga ao nosso coração a verdade de que o Senhor está absolutamente no controle da nossa vida. Andamos, ó Deus, no meio das angústias, das crises, mas quando te buscamos, o Senhor aquieta primeiro a nossa alma, e no tempo certo, o Senhor vai resolver os problemas externos da nossa vida. Ó Deus, essa é a nossa oração, pedindo a Deus que o Senhor nos deixe bem, em paz, que possamos, ó Deus, caminhar para um tempo de Páscoa incrível. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.